Ah, meu Brasil, bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. E vamos pros vídeos de hoje. Meu esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogado nesse momento. Não, quem tem que responder é quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ato. Mas, doutor, pela ordem, meritíssima juíza, nos termos do que dispõe a Constituição e as leis de processo penal, a excelência bem sabe, o interrogatório é o ato em que o acusado exerce a autodefesa. Sim, mas tem ele que não ter tem a mais absoluta liberdade para expor os fatos e indagar a respeito do que está sendo acusado. Pela ordem, doutor, que ele não, eu estou me dirigindo à meritíssima juíza, não estou falando com Vossa Excelência, não abro este diálogo lateral, estou falando com a meritíssima juíza. Você não vai me cortar. Não vou, eu estou me dirigindo ao juízo. Vossa Excelência quer substituir o juízo? Não, o senhor está trabalhando em condição da audiência, doutor. Se o senhor não... Eu posso fazer as perguntas ao seu cliente, o senhor orientou ele do que está sendo acusado nesse processo, ele está apto a ser interrogado, ou o senhor precisa sair dessa sala e conversar com ele e ele retornar? Absolutamente não. Eu só quero que ele tenha a liberdade de, nas formas da Constituição e da lei, responder da forma como ele acha adequado. Ele responde respondendo, não fazendo perguntas ao juízo ou à acusação. O senhor se sente apto a ser interrogado neste momento, senhor ex-presidente? Eu me sinto apto e me sinto desconfortável. Se o senhor se sente desconfortável, o senhor pode ficar em silêncio, como eu ia dizer. O silêncio do senhor não será usado em prejuízo à sua defesa. Se o senhor quiser responder as perguntas que primeiro eu vou lhe fazer, depois o órgão do Ministério Público e depois as defesas, o senhor pode responder. E quando é que eu posso falar, doutora? O senhor pode falar, o senhor pode responder quando eu perguntar, no começo. Mas pelo que eu sei, é meu tempo de falar. Não, é o tempo de responder as minhas perguntas. Eu não vou responder interrogatório nem questionamentos aqui. Está claro? Está claro que eu não vou ser interrogada? Eu não imaginei que fosse assim, doutora. Eu também não. Como eu sou vítima de uma mentira há muito tempo... Eu também não imaginava. Eu imaginei então que agora... vamos começar com as perguntas. Eu já fiz um resumo da acusação e vou fazer perguntas. O senhor fica em silêncio ou o senhor responde? E o senhor Cristiano Zanin, eu não lhe concedi a palavra, eu vou fazer perguntas. A Polícia Federal fez esse relatório para subsidiar e entendeu o seguinte, que nesse caso aqui, o que aconteceu foi, o Sérgio Moro, quando era juiz da Lava Jato, ele abriu um processo de forma sigilosa e também com poucas partes envolvidas, segundo o relatório da PF. E fez isso para quê? Para evitar que tivesse questionamento sobre a forma como ele colocaria a obrigação para o dinheiro da Petrobras circulasse aqui no Brasil e depois, a partir da aplicação de multas, que o dinheiro então retornasse à justiça. E há uma série de críticas em relação a isso. O que é importante, eu vou mostrar esse trecho do relatório agora, mas para não esquecer. Porque a Polícia Federal fez um relatório para embasar, um delegado fez um relatório para embasar essa conclusão e esse entendimento do corregedor Luiz Felipe Salomão. Por quê? Porque, nesse caso, ele queria que houvesse, para além das condutas administrativas, uma leitura dos possíveis crimes, dos atos ilegais, criminais, que os magistrados da Lava Jato pudessem ter cometidos. E a Polícia Federal fez justamente isso. Vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se já está editadinho aqui para vocês o trecho. Bom, o delegado que assina esse relatório é o Elzio Vicente da Silva, em apoio à corregedoria de Luiz Felipe Salomão. Aí ele diz o seguinte: o argumento central na hipótese criminal é que houve uma instauração voluntária de Sérgio Moro num processo sigiloso restrito à Petrobras, à Justiça e à Força-Tarefa da Lava Jato, e aqui está o ponto, para permitir o repasse não questionado de valores oriundos de acordo de colaboração e também de leniência
para a conta da Petrobras, aumentando e alimentando a empresa com o dinheiro dos acordos. Essa é a parte 1, permite que o dinheiro dos acordos ficasse ali com a empresa. E a parte 2, que é a intenção, segundo o relatório da PF, é que havia uma intenção de direcionar esse dinheiro, que seria a partir das multas que seriam aplicadas pela Lava Jato. Ou seja, a Lava Jato sabia que o dinheiro existia, como fazer para tramitar e depois para direcionar a partir de multas. Tudo isso dito por um relatório da Polícia Federal. E aí fala o seguinte, o delegado: já cientes e conscientes, os atores a respeito das apurações iniciadas pelos Estados Unidos em 2014, em face da empresa, também já cientes e conscientes da demanda de acionistas minoritários e da apuração que estava em andamento lá no MP de São Paulo, e aí vem a suspeita, a intenção de promover o direcionamento de parte da multa que viria a ser aplicada no futuro por meio de ações da Justiça e da atuação proativa de integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato que assumiram indevidamente o papel de representantes do Estado brasileiro. Resumindo, eu gosto de ler aqui literalmente porque se trata do que está embasando o que a gente vai ver ainda hoje lá no CNJ, que é o julgamento em relação à conduta de vários magistrados da Lava Jato. Aqui é o seguinte, todo mundo sabia o que estava acontecendo, as investigações em andamento, tanto nos Estados Unidos quanto em São Paulo, e ainda assim fizeram um processo sigiloso com poucas partes, segundo a PF, com a intenção de direcionar esse dinheiro, ou seja, o dinheiro estaria direcionado, a multa depois seria aplicada e aí o dinheiro seria direcionado com a avaliação que a Lava Jato tinha à época e que para a PF é uma avaliação indevida, porque nesse caso os integrantes da Força Tarefa assumiram indevidamente o papel de representantes do Estado brasileiro junto à Petrobras e aos norte-americanos. Mas a Gabriela Hart, ela está sendo investigada por esse caso específico da Petrobras. Mas só para a gente relembrar, Cacai, o papel que ela teve, né, ali na fase de julgamento do Lula, naquele segundo processo. A gente mostrou rapidinho aqui no começo do programa. Acho que valia rodar de novo, não, Gabi? Vale. Trecho. Como é que ela faz a inquirição ao Lula naquele momento do julgamento do sítio de Atibaia? Podemos rodar aqui, Cacai? Aí você comenta depois. Vamos lá. Vamos lá. Esclarecimento, porque eu estou disposto a responder toda e qualquer pergunta. Eu sou dono do sítio ou não? Isso o senhor que tem que responder, não eu, doutor, e eu não estou sendo interrogada nesse momento. Não, quem tem que responder é quem me acusou. Doutor, e assim, senhor ex-presidente, esse é um interrogatório, e se o senhor começar nesse tom comigo, a gente vai ter problema. Então, vamos começar de novo. Eu sou a juíza do caso, eu vou fazer as perguntas que eu preciso para que o caso seja esclarecido, para que eu possa sentenciá-lo, ou algum colega possa sentenciá-lo. Então, num primeiro momento, eu quero dizer que o senhor tem todo o direito de ficar em silêncio, mas nesse momento eu conduzo o ato. Mas, doutor, pela ordem, meritíssima juíza. Nos termos do que dispõe a Constituição e as leis de processo penal, a excelência bem sabe, o interrogatório é o ato em que o acusado exerce a autodefesa. Sim, mas tem que ter a mais absoluta liberdade para expor os fatos e indagar a respeito do que está sendo acusado. Pela ordem, doutor, que ele não, eu estou me dirigindo à meritíssima juíza, não estou falando com Vossa Excelência, não abro este diálogo lateral, estou falando com a meritíssima juíza. Você não vai me cortar. Não vou, eu estou me dirigindo ao juízo. Vossa Excelência quer substituir o juízo? Não, o senhor está atrapalhando a condição da audiência, doutor. Se o senhor não... Eu posso fazer as perguntas ao seu cliente, o senhor orientou ele do que está sendo acusado nesse processo, ele está apto a ser interrogado, ou o senhor precisa sair dessa sala e conversar com ele e ele retornar? Absolutamente não. Eu só quero que ele tenha a liberdade de, nas formas da Constituição e da lei, responder da forma como ele acha adequado. Ele responde respondendo, não fazendo perguntas ao juízo ou à acusação. O senhor se sente apto a ser interrogado neste momento, senhor ex-presidente? Não, eu me sinto apto e me sinto desconfortável. Se o senhor se sente desconfortável, o senhor pode ficar em silêncio, como eu ia dizer. O silêncio do senhor não será usado em prejuízo à sua defesa. Se o senhor quiser responder as perguntas que primeiro eu vou lhe fazer, depois o órgão do Ministério Público e depois as defesas, o senhor pode responder. E quando é que eu posso falar, doutora? O senhor pode falar, o senhor pode responder quando eu perguntar, no começo. Mas pelo que eu sei, é meu tempo de falar. Não, é o tempo de responder as minhas perguntas. Eu não vou responder interrogatório nem questionamentos aqui. Tá claro?
Está claro que eu não vou ser interrogada? Eu não imaginei que fosse assim, doutora. Eu também não. Como eu sou vítima de uma mentira eu há muito tempo... Eu também não imaginava. Eu imaginei então vamos, que agora... vamos começar com as perguntas. Eu já fiz um resumo da acusação e vou fazer perguntas. O senhor fica em silêncio ou o senhor responde? E o senhor Cristiano Zanin, eu não lhe concedi a palavra, eu vou fazer perguntas. Que coisa, hein, Cacai? Que arrogância, hein, Cacai, desse povo nessa época, hein? Olha, isso aí é o dia a dia do Poder Judiciário brasileiro. É o dia a dia. Eu só fui pena até que vocês não mostraram quem era o advogado que estava falando. Eu acho que era do Batoque, se não me engano, que fala de uma forma muito classuda e tal e tal. Mas essa arrogância infelizmente, ela é a regra no Poder Judiciário brasileiro. Foi muito bom que esse caso tenha havido a lume dessa forma, com toda a dignidade que os advogados se portaram e também, evidentemente, o ex-presidente Lula, para mostrar como é que as pessoas mais simples sofrem muito mais do que isso. Não tenha dúvida, não. Uma pessoa mais simples, com um advogado menos experiente, ele é humilhado na audiência. O Lula não se deixa humilhar porque o Lula é o Lula, entendeu? Mas essa arrogância dela, se continuar nesse tom, vamos ter problema, isso é, infelizmente, a cara de boa parte do judiciário brasileiro. Inclusive, às vezes, da Suprema Corte. Nós tivemos um episódio do ministro do Genuíno, vocês devem se lembrar, no Mensalão, em que o Luiz Fernando Pacheco foi à tribuna para tentar julgar um agravio e quase saiu preso com o ministro, que era o presidente do tribunal na época, relator da ação, o ministro Joaquim, foi super agressivo, mandou ele sair da tribuna. Então eu queria fazer uma homenagem não só aos advogados brasileiros aqui, lembrando isso, mas especialmente ao jurisdicionado, que é humilhado muitas vezes nesse Brasil afora. Casos como esse servem também para a gente poder fazer esse registro, tanto que o Poder Judiciário, que é um poder patrimonialista, um poder duro, um poder machista, essa é a regra. Mas felizmente ali nós tínhamos um homem com a estatura do Lula e que depois a história mostrou que não só ele estava correto, como que era inocente. Mas o advogado que participou, que eu acho que, se não me engano, é o Batoque, realmente merece os nossos elogios pela postura com que se deu nessa audiência. Chegou até aqui, não é inscrito ainda? Se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e vamos para mais vídeos. Se possível, deixe aquele velho pix para ajudar a gente a combater o fascismo e o bolsonarismo todo santo dia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.